Olá, bem-vindo a mais um vídeo sobre gestão do tempo da PowerSelf. O tema do tempo e da sua gestão me apaixona desde 1977. Me dedico a estudá-lo profissionalmente desde 96 pela PowerSelf. O método PowerSelf das 3 disciplinas e das 3 paradas apresenta uma série de técnicas e ferramentas para diminuir a reatividade natural e aumentar a parcela de ações deliberadas no nosso dia a dia. A organização é a disciplina do foco e da eficiência na execução. É a mais periférica das 3 disciplinas. O planejamento é a disciplina da realização de objetivos e da eficácia na gestão. É a disciplina intermediária que dirige para objetivos dados. A reflexão é a disciplina mais básica da sabedoria, do conhecimento e do equilíbrio na definição de objetivos. A reflexão embasa o planejamento e este orienta a organização. Com o excesso de demandas e oportunidades, as pessoas não têm tempo para pensar. Ora, técnicas e ferramentas não são suficientes se não pararmos para pensar. E o método PowerSelf recomenda 3 paradas. A primeira parada é instantânea. Respirar fundo e contar até 3 para acalmar-se e escolher uma resposta baseada nas outras 2 paradas. Vamos experimentar. A parada diária de 5 a 15 minutos para planejar o dia, dar foco e continuidade. A parada semanal de 30 minutos a 1 hora para reflexão e planejamento de longo prazo, dá perspectiva e encaminha mudanças. Vamos agora ver a técnica LAR-Rede, que é a base do método PowerSelf para a organização. Vivemos tempos de excesso de informação, de demandas e de complexidade. E sinto muito, não vai melhorar. Recebemos cada vez mais informação pelos meios cada vez mais diversos e, diante da pressão do tempo e do excesso de informação, paradoxalmente, deixamos de levar em conta a melhor informação disponível. No livro Obrigado pela Informação que Você Não Me Deu, Kestenbaum relata uma experiência feita num supermercado onde colocaram vários tipos de geleia em um balcão com informações nutricionais e em outro dia poucas opções sem informações adicionais. O número de visitantes foi maior no dia com mais variedade de informação, mas o volume de compras foi maior no dia com menos opções e sem informação. Parece haver uma taxa de informação a partir da qual as pessoas simplesmente perdem a capacidade de decidir, mesmo que a informação seja relevante. Neste slide, por exemplo, há tanto lixo e informação irrelevante que não se consegue ver a única informação que importa. Vou dar um tempo para que você procure. Agora, que está destacado em vermelho, pode-se ver a mensagem que já estava lá, perdida no meio do lixo e de outras mensagens. Esta mensagem pode nos salvar. Não importa por qual meio chega, do ponto de vista do que fazer com ela, toda a informação recebida pode ser classificada em apenas 3 tipos. LAR. Esses 3 tipos são as iniciais de lixo, ação e referência. Do ponto de vista do que fazer com ela, toda a informação recebida ou é algo que demanda alguma ação, ou é informação que não requer ação, mas que pode vir a interessar, e se não pede ação, nem pode interessar, é lixo. Salientemos que depois de executada a ação ou depois de seu prazo, os respectivos itens de ação e os lembretes viram referência ou lixo. Aonde que deve estar o nosso foco? Obviamente, o foco deve estar na ação. Agora, pense na sua caixa de entrada, ou nas suas caixas de entrada, em todos os pontos de coleta, e veja se lá os itens de ação não estão misturados com informação para pura referência e até um lixo. Para melhorar o foco na ação, precisamos automatizar a rotina LAR. Uma primeira leitura rápida que visa apenas classificar as mensagens pela técnica LAR. Se for lixo, descarte. Se for ação, marque. Se for só referência, arquive. Treinando essas 3 reações imediatas, elas deixam de ser, então, para todos os efeitos,
ser classificadas como uma ação consciente e passam a ser reações automáticas. Note que recomendamos marcar a ação imediatamente, mas não necessariamente executá-la de imediato. A técnica LAR também é usada na organização de sistemas de informação em papel ou em dispositivos eletrônicos. Veja o vídeo sobre a distinção entre dispositivos e ferramentas disponível no nosso canal do YouTube. Para organizar o seu sistema de informações, o primeiro passo é separar física ou logicamente os lugares onde você recebe informação daqueles onde você aguarda depois de ver do que se trata, criando assim dois subsistemas, o subsistema de coleta e o subsistema de arquivo. Todas as caixas de entrada, de e-mail, ferramentas de chat, redes sociais e aplicativos colaborativos e ainda suas anotações em papel ou eletrônicas formam o subsistema de coleta. Toda a informação nos pontos de coleta precisa ser processada pela técnica LAR e dizem que não se consegue processar regularmente mais do que 7 pontos de coleta. Sugiro que você faça o levantamento dos seus pontos de coleta ativos e depois use técnicas de desvio para manter o seu número em torno de 7. Técnicas de desvio podem ser filtros no Gmail, regras no Outlook ou apenas recados de redirecionamento configurados no seu perfil nas redes sociais. A informação de ação que não é feita na hora precisa ser agendada. Agendar uma ação significa colocar um lembrete ou guardar o item num lugar onde se irá necessariamente olhar. Portanto, toda demanda agendada também é guardada. Então, qual a diferença entre um item de ação e outro de referência, já que ambos são guardados? A diferença é você quem faz, separando o arquivo de ação do arquivo de referência, independentemente de serem físicos ou eletrônicos. O arquivo de ação precisa estar mais à mão do que o arquivo de referência, já que ele é olhado periódica e frequentemente. O arquivo de referência é organizado em diversos assuntos, diferentes para cada pessoa. Entretanto, recomendamos manter duas pastas de referência mais à mão. A referência rápida é uma pasta com as informações que precisamos consultar a toda hora. Horários de voos, horários de trens, para quem viaja muito, receitas médicas, essas coisas. A pasta referência temporária guarda itens que só serão usados no curto prazo, ou itens que ainda não têm uma pasta criada, ou a dúvida sobre onde arquivar. As ações A do LAR caem na rede. Eliminar o lixo e guardar os itens de referência pela técnica LAR ajuda a focar nos itens de ação. Aí, a gente quer resolver tudo na hora. E esse é o grande problema solucionado pela técnica rede, que é de grande auxílio no tratamento de interrupções, já que novas demandas de ação surgem sempre como interrupções no que se está fazendo. E a nossa tendência é a querer fazer tudo na hora. De fato, podemos classificar as demandas de ação em 4 tipos, identificados pelas iniciais rede, e só 2 delas devem ser tratadas imediatamente. R são as rápidas, que podem ser resolvidas em até 3 minutos e que sim, devem ser respondidas na hora. E são as emergências, urgentes e importantes, únicas que precisam ser tratadas imediatamente, mesmo que sua execução leve mais do que 3 minutos. Mas note que nem toda urgência é importante, não sendo, portanto, uma emergência. Às vezes, uma urgência pode não justificar ser tratada na hora, porque ela não é tão importante e a gente pode aceitar a perda. Como já vimos, a melhor priorização depende da capacidade de aceitar pequenas perdas para garantir grandes ganhos. Vimos isso no vídeo sobre importância e urgência. Urgências de pouco valor nem sempre precisam ser atendidas. D são as dispensáveis, que ou não são de sua responsabilidade, ou são irrelevantes e podem ser dispensadas em 3 minutos. São aquelas coisas que deixamos como pendência e que acabarão sendo descartadas. Melhor ser realista e descartá-las de cara. E P são as demandas que podem ou devem esperar, logo devem ser agendadas ou podem ser deixadas como pendência, o que deve ser feito em menos de 3 minutos. Recomendamos não deixar como pendência e procurar sempre agendar.
Entretanto, há uma grande diferença entre agendar compromissos com hora e tarefas que dependem de iniciativa. Essa diferença é explicada nos cursos Power Self e no livro Tempo e Razão, que estão ambos disponíveis no nosso site. 95% das interrupções ou são rápidas e são resolvidas em 3 minutos, ou são dispensáveis e podem ser descartadas em 3 minutos, ou podem esperar e podem ser agendadas em 3 minutos. Os outros 5% são emergências, que precisam ser tratadas imediatamente, mesmo que sua execução demore mais do que 3 minutos. Nos cursos Power Self e no livro Tempo e Razão, sugiro uma técnica de 3 perguntas que, se bem treinadas, garantem que possamos responder às demandas em 3 minutos. Rememorando, toda informação ou pede ação, ou é de interesse, ou é lixo. Seu sistema de informações deve ter 3 subsistemas: pontos de coleta, arquivo de ação e arquivo de referência. Descartar rapidamente o lixo e guardar a informação para possível consulta futura ajuda a focar nas demandas de ação. Só se faz de imediato aquilo que demora menos de 3 minutos e as emergências. Aprenda a descartar rápido o que não é da sua responsabilidade e demandas irrelevantes. Tenha sua agenda à mão e treine-se para agendar rápido aquilo que pode ou deve esperar. Espero que você tenha visto o valor nessas dicas para usá-las na gestão do seu tempo. Use o QR Code que está na tela para acessar nosso site e ter acesso a vários conteúdos que melhorarão a gestão do seu tempo e da sua vida. Grato pelo prestígio, da atenção e nos vemos em breve.